Querido amigo, você sabe que estamos estudando a vida de Abrão, o primeiro patriarca levantado por Deus para dar origem ao povo de Israel. No último programa, vimos, em resumo, no capítulo 14 de Gênesis, a dura batalha que Abrão teve que enfrentar. Não é a batalha bélica, mas sim uma luta interior, pois, na verdade, ele teve diante de si dois reis. Melquisedeque, rei e sacerdote do Altíssimo, ofereceu-lhe algo singelo para a celebração diante de Deus, pão e vinho. E, além disso, o abençoou, enfatizando o doador e não a bênção, recebendo dele os dízimos como tributo de gratidão ao Deus Altíssimo. Por outro lado, Bera, o rei de Sodoma, que lhe fez uma bela oferta comercial, e essa oferta também era material. Nesse sentido, vemos que Abrão estava sendo testado. O ponto central era optar pela vida de fé em Deus ou crer nas promessas humanas. A esses reis generosos, Abrão teve que dizer objetivamente sim e não. Você acha que Abrão foi aprovado nesse teste? Eu creio que sim. Espero que você concorde comigo também. Espero que quando for assim testado, eu possa dizer que prefiro a comunhão com Deus do que dizer que eu espero por aquilo que o mundo possa me oferecer. Eu espero que essa também seja a sua resposta. Mas hoje vamos voltar ao texto e vamos estudar o capítulo 15 do livro de Gênesis. Ele possui 21 versículos e pode ser dividido da seguinte maneira. Do versículo 1 até o 11, Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Do versículo 12 até o 21, Deus reafirma a sua aliança com Abrão. Duas divisões muito claras e podemos então olhar com objetividade esse texto da palavra de Deus. Até aqui, nós temos visto que Abrão foi testado constantemente na área da segurança, porque Deus o tinha chamado para andar com ele, sem um rumo certo aos olhos humanos. Desse ponto em diante, nós vamos verificar que os testes agora se concentram em uma outra área da vida do patriarca. Abraão é testado na área da sua posteridade, da sua descendência, na área do seu futuro, daquilo que cada um de nós quer e deve deixar para as próximas gerações. Abraão é testado na área da descendência, algo muito valorizado naquela sociedade. Veja que desde o capítulo 15 até o 21, e na verdade até o capítulo 22, quando Isaac é pedido por Deus a Abrão, é intensamente testado. E finalmente ele é aprovado. Mas vamos ao estudo então dessa primeira parte do capítulo 15 do livro de Gênesis. Para estudarmos esses primeiros versículos, é necessário lermos o texto para percebermos com exatidão todo o seu conteúdo. Diz assim a palavra de Deus. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse o Senhor, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o para fora e lhe disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que você pode. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 6. Nesses versículos, destaca-se a palavra de Deus dirigida a Abrão. Não temas. Por que será que Abraão estava abatido e necessitava desse encorajamento da parte de Deus? Não tinha ele ganho uma grande batalha? Não tinha ele sido abençoado por Melquisedeque? Não é verdade que às vezes também nós ficamos abatidos depois de grandes vitórias? Será que você se lembra de Elias em 2 Reis? Depois de derrotar os profetas de Baal, ele fugiu de Jezabel
e pediu a morte para Deus. Estava em profunda depressão. Assim também aconteceu com Abraão. Depois de obter essas conquistas todas, ele estava temeroso e triste. Provavelmente porque via que na sua caminhada com Deus, algo ainda lhe faltava. O que é que lhe faltava? Lógico, um filho, para que dele a sua descendência pudesse herdar aquela terra que Deus lhe tinha prometido. E com certeza ele estava triste também, porque não ter filhos naqueles dias era visto como um sinal de castigo divino. O que aprendemos aqui então é que podemos ser sinceros e transparentes diante do nosso Deus. Podemos expressar os nossos sentimentos e dialogar com Ele. Deus nos concede essa liberdade. Abraão abriu o seu coração dizendo que, na sua percepção, ele via que o seu descendente seria Eliezer, um servo, o Damasceno. Mas as palavras de Deus o desafiaram e, ao mesmo tempo, o encorajaram. Deus disse a Abraão o seguinte, que ele, Deus, era o seu escudo, isto é, o seu protetor. E, além disso, acrescentou, o seu galardão, Abraão, será grande. O que Deus estava dizendo a Abraão, e ele está dizendo a nós também, é que a confiança nossa deve ser colocada em quem? Em Deus, na sua promessa, na sua palavra. Devemos então destacar também que o objetivo dessa visão não era promover um impacto visual, como muitos têm procurado hoje em dia. Ficam procurando visões, vendo coisas aqui e ali. O objetivo dessa visão que Deus tinha dado a Abraão foi claramente destacar a confiança, a crença na palavra divina. Por isso mesmo, Deus levou Abraão para fora da tenda e pediu-lhe o seguinte, conte as estrelas do céu. Aquela mesma quantidade, que era impossível de contar, seria a descendência de Abraão. Deus confirmou a sua promessa e Abraão então creu. E a Bíblia nos diz o seguinte, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse fato é destacado no Novo Testamento através de Paulo, por exemplo, em Romanos 4, em Gálatas 3. Esse fato é destacado também pelo autor de Hebreus, no capítulo 11 da sua carta. E Tiago também faz esse destaque em Tiago 2:23. A justiça que Deus imputou a Abraão dependeu totalmente da fé e não das obras da lei, uma vez que a lei nem havia sido dada ainda. Por isso é que Abraão é o modelo para quem deseja ser salvo. É necessário fé, é necessário crer. Portanto, meu querido amigo, nós vemos que a salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Não é pelos nossos esforços, não é pelos nossos méritos ou pelas nossas obras pessoais que somos salvos, mas somente pela fé na obra que Cristo já realizou no Calvário por todos nós. Esta é a base da nossa salvação. Nós não temos justiça própria. A justiça nos é imputada por meio da fé que depositamos em Jesus Cristo. Deus disse a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu, que eram tantas, que Abraão não podia contar. Eu acho que nem você, nem eu podemos contar. Abraão não tinha nenhum merecimento para receber aquela bênção de Deus, mas ele creu que Deus lhe poderia dar. E então o texto prossegue, e o versículo 6 diz que isso então justificou Abraão, esta fé, essa confiança completa. Mas nos versículos 7 a 11 temos também o restante dessa narrativa, dessa primeira parte de Gênesis capítulo 15. Deus reafirmou a Abraão que ele o tinha tirado de Ur dos Caldeus e lhe daria aquela terra por herança. Abraão, porém, queria saber como isso aconteceria. Como saberia que iria possuir aquela terra? Foi então que Deus lhe pediu que Abraão pegasse uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de idade. Pegasse também uma rola e um pombinho,
Esses animais deviam ser preparados, deveriam ser partidos pelo meio e postos em ordem, em metades, uma metade de fronte da outra, com exceção das aves. Mas, na verdade, que significava essa cerimônia? Parece estranho. Para nós não faz muito sentido. Porém, naquele tempo, era essa maneira certa de se assinar um contrato. Veja só, essa era a maneira de se fazer um acordo. Muitos anos depois, o profeta Jeremias faz referência a esse tipo de acordo no seu livro, quando ele, no capítulo 34, versículo 18, diz o seguinte: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as minhas palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Então, perceba o seguinte, querido amigo, essa cerimônia acontecia quando se firmava um contrato, quando se firmava uma aliança. Os animais sacrificados eram partidos ao meio. E os que faziam essa aliança, esse contrato, passavam por entre as duas metades, pronunciando um juramento ou uma fórmula, amaldiçoando a si próprios, caso não cumprissem a sua parte na aliança. Os animais partidos ao meio eram um símbolo do que aconteceria àquele que quebrasse a aliança ou o contrato que estava sendo celebrado. Então, querido amigo, perceba o seguinte: Deus reafirmou a sua palavra propondo uma aliança a Abrão. E o quadro termina com uma cena não agradável. É verdade, porque diz que as aves de rapina desciam sobre aqueles animais mortos, porém Abrão enxotava todas essas aves de rapina. Na segunda parte do texto, que nós denominamos Deus reafirma a sua aliança com Abrão, que abrange os versículos 12 até o final do capítulo, até o versículo 21, nos versículos 12 a 16 nós lemos o seguinte: ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e um grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Muito bem. Querido amigo, esses versos são importantes porque neles nós encontramos a palavra de Deus sendo dada a Abrão, confirmando a sua promessa, dando até detalhes sobre a descendência prometida. Mesmo caindo em profundo sono e tendo um grande temor, certamente pela presença marcante de Deus, Abraão ouviu a voz de Deus dando detalhes sobre essa descendência tão desejada. Ela seria escrava, mas depois de 400 anos sairia da escravidão com muitas riquezas e voltaria exatamente para aquela terra prometida, a terra de Canaã. Esse prenúncio da escravidão teve um duplo significado. Em primeiro lugar, podemos perceber que se tratava de um plano deliberado com o sucesso final garantido, isso é, a formação de uma nação. E, em segundo lugar, podemos perceber também a paciência de Deus para com os habitantes de Canaã, aqui chamados de amorreus. O texto diz claramente que esse tempo de espera ainda ocorreria porque não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Será que é possível nós percebermos esse plano divino todo? Com o povo sendo escravizado e se multiplicando sob a escravidão, surgiu então um sentimento de companheirismo, de cooperação mútua. E assim, quando saíram do Egito séculos depois, sob a liderança de Moisés, todos tinham o quê? Um mesmo sentimento, um anseio por viver em liberdade, um anseio por servir a Deus. E um detalhe muito significativo também é o destaque que se faz em relação à paciência divina, que sempre concede oportunidades
para que o homem ande nos caminhos corretos. Somente quando a medida da misericórdia divina é ultrapassada, é que Deus age punindo o pecador. E nós sabemos que tudo isso que foi dito, de fato, aconteceu. Mas ainda em referência à escravidão do povo judeu no Egito, onde ele passou, na verdade, 430 anos, e não apenas 400 anos, vale a pena destacar que esta não foi a primeira e a única vez que o povo de Israel saiu da sua terra, isto é, ficou longe da terra da promessa. Séculos depois, o povo também, por ter pecado e se desviado do Senhor, mesmo advertido pelos profetas, o povo foi disciplinado pelo próprio Senhor e foi levado cativo para a Babilônia, onde passou o quê? 70 anos de cativeiro, retornando depois do cumprimento e em cumprimento da profecia do profeta Jeremias. Séculos depois, novamente, mesmo depois da encarnação, do sacrifício e da ascensão de Jesus Cristo, novamente o povo de Israel foi disperso da sua terra quando foi invadido por Roma no ano 70 da nossa era cristã. E somente 20 séculos depois, isso é, na metade do século passado, em 1948, é que Israel novamente volta para a Palestina em cumprimento às antigas profecias. Mas, querido amigo, o texto ainda prossegue. Nos versículos finais do capítulo 15, nos versículos 17 a 21, nós lemos o seguinte: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: À tua descendência dei essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu são de vocês. Essa terra é sua. Nós, na verdade, podemos perceber que toda essa terra fazia parte dessa herança que Deus tinha dado a Abraão e à sua descendência. Agora, encaminhando-nos para o final do programa, vale a pena observarmos com atenção esse relato, pois aqui nós temos concretizado a aliança divina com Abraão, ou melhor, com Abrão. Nós temos dito que o nome de Abraão será dado por Deus a esse personagem Abrão daqui a alguns capítulos. O patriarca, esse patriarca Abrão, estava dormindo, estava tendo um sono pesado. O ambiente era de temor diante da marcante presença de Deus. A voz de Deus confirmara a Abrão que haveria descendência e ainda revelava-lhe o futuro dessa descendência. Mas os detalhes para a concretização da aliança deveriam ser completados ainda. Porém, Abrão estava dormindo. Certamente alguém poderia perguntar: mas como é que Abrão podia assinar um contrato que estava sendo feito se estava dormindo? Na verdade, querido amigo, não era Abrão que deveria assinar ou estabelecer um contrato, mas na verdade era só Deus. Quem estava fazendo o juramento era Deus. Tudo dependia, e na verdade tudo depende sempre de Deus. Abraão podia dormir, podia acordar, mas se ele era o elemento passivo, ele não tinha que assinar nada. Deus sim era o elemento ativo na promessa e ele quis assinar esse compromisso. Importante mesmo era a fé que Abraão depositava nas promessas de Deus. O contrato e a aliança foram feitos por Deus. Abraão creu, pois já tinha experimentado que sempre Deus cumpria suas promessas, cumpria sua palavra. O fogareiro fumegante e a tocha acesa que passou entre as partes dos animais sacrificados representavam o próprio Deus se colocando sob maldição se não cumprisse a sua promessa. O que sabemos que não iria acontecer, pois Deus não é um homem para mentir. Pois tudo que ele prometeu, ele irá cumprir. Abraão, na verdade, foi o elemento passivo, pois não tinha o que oferecer a Deus. Deus, sim,
foi elemento ativo, porque além de oferecer a sua promessa, estava empenhando a sua palavra. A presença de Deus, simbolizada pelo fogo, era a garantia que Abraão precisava. Era isso que bastava. E então, como nós já mencionamos, o versículo 18 resume aquele evento com as seguintes palavras: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Embora a aliança veio ser confirmada apenas no capítulo 17, quando ali a circuncisão foi instituída como um sinal, nesse verso a palavra de Deus já estava sendo afiançada. E assim, todo o programa da origem da nação israelita estava sendo confirmado. A parte de Abrão era crer. Abrão precisava crer na palavra de Deus. Imagine você se ele tivesse dito que assumiria o compromisso, por exemplo, de orar 1, 2 ou 3 vezes por dia, e depois ele viesse a falhar, viesse a fraquejar. Então o contrato seria quebrado, tudo seria perdido. Mas Deus não colocou Abrão sobre essa pressão. Ele sabia que Abrão era um homem e, como homem, era falho. Deus não poderia depender desse patriarca. Na verdade, Deus age conosco sabendo qual é a nossa medida. Graças a Deus, porque a nossa salvação não depende de nós, mas depende de Deus. Por isso, nós podemos ser gratos a Deus que nos tem providenciado tão grande salvação. Abrão falhou, nós falhamos, mas Deus não falha. Querido amigo, chegamos ao final de mais um programa. Espero que você possa, capacitado pelo Espírito Santo, aplicar em suas vidas essas verdades que aprendemos hoje. Quero contar com a sua companhia em nosso próximo programa. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Sem igual, salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.